Gostaria de primeiro justificar por que nós votamos contra na Comissão de Relações Exteriores. Eu vou dar aqui os elementos, mas além deles, é que nós tentamos de todas as formas colocar pelo menos algumas normas que garantissem aspectos centrais, onde em conversas reservadas representantes do governo concordavam com a gente, mas a dinâmica política imposta pelo próprio governo impediu qualquer possibilidade de negociação. Quais são os principais argumentos do governo e dos seus aliados até o presente momento? Acordos como este são normais e há vários acordos idênticos em vigor. Este acordo é diferente do de 2000. A soberania nacional não será afetada. Este acordo não afetará negativamente o programa espacial brasileiro. O Brasil terá ganhos financeiros. Há outros, mas esses são centrais. No que tange ao argumento 1, de que esses acordos são normais e há vários, tem vários acordos dos Estados Unidos, é verdade, com outros países, é óbvio, nos quais não existem várias das cláusulas que foram inseridas no tratado com o Brasil. Ora, em exame. Tratado de salvaguardas assinadas pelos Estados Unidos. Tratado com a Federação Russa. 2 com a Ucrânia, com o Cazaquistão e com a própria China. Cláusulas inexistentes nesses contratos. 1. Proibição de usar o dinheiro dos lançamentos no desenvolvimento de veículos lançados. No Acordo de Alcântara tem. 2. Lá não tem. Proibição de cooperar com um país que não sejam membros do MTCR. No Acordo de Alcântara, tem. 3. Possibilidade de veto político unilateral de lançamentos. 4. Obrigatoriedade de assinar novos acordos de salvaguardas com outros países, exatamente igual a este assinado com os Estados Unidos da América. Ou seja, esse acordo, tal qual de 2000, representa uma exceção aos acordos de salvaguardas assinados pelos Estados Unidos e não é uma normalidade no campo das relações exteriores, como diz o governo. Item 2. No que diz respeito às distinções do Tratado de 2000 e 2019, dizem que é tudo diferente. Um simples cotejamento dos dois textos desmente a afirmação de que estamos diante de dois tratados distintos. As cláusulas e a ordem dos temas são praticamente idênticas. É como se o texto em inglês fosse traduzido por pessoas distintas, mas o conteúdo é o mesmo. Item 3. Acervo da soberania nacional. As relações exteriores se baseiam na igualdade jurídica dos Estados. Não há hierarquização na sociedade internacional. Nesse tratado há obrigações apenas do Brasil. A única obrigação dos Estados Unidos é ter boa vontade, no tocante à emissão das licenças de exportação de componentes, cujas patentes sejam dos Estados Unidos para uso no lançamento de foguetes de Alcântara. Já os compromissos brasileiros são muitos e amplos, vários extrapolando o objeto declarado de salvaguardar a tecnologia dos Estados Unidos. Já os compromissos, dentre as cláusulas que extrapolam a salvaguarda tecnológica e que, por consequência, ferem a soberania nacional, podemos repetir as obrigações do artigo 3º, parágrafo 2, restrição do uso do dinheiro. Artigo 3º, parágrafo 1b, proibição de cooperar com países que não sejam membros da MCTR. A China não é membro. Imaginem a China, que daqui a pouco será a maior economia mundial. Nós não podemos fazer acordo diferente com a China, nós não podemos sequer fazer acordo com a China. Artigo 3º, parágrafo 1a, possibilidade de veto político unilateral de lançamentos, ou seja, aqui a China não entra, os Estados Unidos pode fazer isso, ou a Rússia não entra, se caso quisesse. Basta dizer que é terrorista. Artigo 3º, parágrafo 1e, obrigatoriedade de assinar novos acordos de salvaguardas com outros países. No que diz respeito ao acordo não afetar o programa espacial brasileiro, existe uma cláusula específica que proíbe os usos das rendas da base ao desenvolvimento do Programa Brasileiro de Lançadores.
ainda que seja uma redação enganosa. O governo da República Federativa do Brasil poderá utilizar os recursos financeiros obtidos por intermédio das atividades de lançamento para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do cronograma espacial brasileiro. Parece que vai bem. Mas não poderá usar tais recursos para aquisição, desenvolvimento, produção, teste, emprego ou utilização de sistema da categoria 1 do MTCR, seja na República Federativa do Brasil ou em outros países. Por fim, quanto aos ganhos financeiros, que normalmente são bem alardeados, eu gostaria de acreditar que o Brasil estaria entrando no mercado bilionário de 350 bilhões de dólares, mas não é verdade. Não é verdade. É a intenção do governo dos Estados Unidos da América aprovar as licenças de exportação e importação necessárias à execução de atividades de lançamento, desde que tal aprovação esteja em consonância com as leis, regulamentos e políticas norte-americanas, bem como com os dispositivos deste acordo. Entretanto, nada neste acordo restringirá a autoridade do governo norte-americano para tomar qualquer ação com respeito ao licenciamento em conformidade com as leis. Finalmente, a comparação com o autódromo que várias autoridades usaram diz o seguinte: a base de Alcântara vai ter apenas ali um espaço para o box da McLaren. E parece que isso é suficiente, é só para preservar a tecnologia da McLaren. O que eles não dizem é que esse autódromo amanhã, se ele quiser autorizar a vinda da Mercedes, hipoteticamente, terá que ouvir os Estados Unidos. Se quiser o dinheiro arrecadado pelo autódromo para desenvolver a sua própria equipe de Fórmula 1, terá que ter, não poderá, nem com autorização dos norte-americanos. Portanto, essa é uma figura que não fomos nós que usamos, foi o governo. Presidente, para concluir, deputado, Vitor Lippe votou como PSDB na última votação. Conclua, deputado. Portanto, essa é uma figura que foi usada pelo governo. Ela, primeiro, coloca a menor o tema, não dá conta dos problemas, e é que nós não temos tempo para demonstrar nesse campo de supostamente de ideias que o próprio governo apresentou. Portanto, nós apelamos aos pares para que tenham todo o cuidado, e é por isso que nós votamos não. Passa-se a discussão para falar contrário.